Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16. E você que está aí em casa também, pegue a sua Bíblia aí na sua casa. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16. Lembrando que na quarta-feira nós já vamos poder voltar com o culto no horário normal, né? Às 19h30. Então, consequentemente, nós vamos voltar também com o estudo do Apocalipse, amém? Venha participar, traga a sua Bíblia, se você quiser traga um caderno para você anotar. E dessa vez nós vamos do capítulo 1 até o capítulo 22, amém? Nós não vamos estudar apenas uma parte. Eu louvo a Deus que antes da pandemia nós já estávamos, né? Tratando de alguns assuntos como os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 igrejas, mas a maioria já não consegue lembrar e lembra muito pouco daquilo que nós falamos. E nós temos que estar atentos aos eventos finais. Amém? Quarta-feira então, tá? Não perca por nada. Quarta-feira, 7h30 da noite, nós damos início novamente ao estudo do Apocalipse. Esse livro do profeta Abacuque, preste atenção, nós vamos ler do versículo 16 até o 19 apenas. Mas deixa eu mostrar para você e falar para você acerca do contexto. Esse é um livro que tem apenas 3 capítulos, e o profeta Abacuque, ele inicia o livro orando e termina também orando. Mas existe uma diferença. Quando ele começa, e eu quero que essa semana você leia esse livro todo, é só 3 capítulos. Se eu fosse você, já lia hoje mesmo na sua casa. Mas eu vou falar o contexto aqui para você. Então, ele começa já o livro orando e perguntando a Deus quando é que Deus ia atender a oração dele, quando é que Deus ia se manifestar, já que a impressão que dava é que diante de toda a corrupção que estava instalada e a opressão, e os caldeus estavam vindo para invadir Judá, Nabucodonosor, e toda a perseguição, opressão, e tudo seria devastado, destruído. Então ele questiona Deus, se Deus não vai responder, se Deus não vai se manifestar, logo no versículo 2 do capítulo 1. Depois você vai ler na sua casa. E ele questiona por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo. Mas aquilo que estava acontecendo e estava para acontecer, que Deus vai revelar para ele um pouco mais para frente, o que de fato iria acontecer, o juízo de Deus se manifestar, Deus mostra para ele que aquilo não está acontecendo à toa, aquilo não está acontecendo por acontecer, mas está acontecendo justamente por causa da rebeldia das pessoas, da dureza de coração. As pessoas não queriam ouvir a Deus, as pessoas não queriam andar na verdade, elas não queriam o que era certo, e etc. E foram se afastando de Deus cada vez mais. Então, por conta disso, Deus sendo justo, então ele tem que disciplinar. O que Deus faz? Deus suscita adversário contra eles, ao contrário do que muitos pensam, que toda situação que causa sofrimento, ou dor, ou angústia, é Satanás. Nem sempre é Satanás, às vezes é o próprio Deus manifestando o juízo, a disciplina dele, por conta da rebeldia das pessoas. E nesse caso era exatamente isso que estava acontecendo. Deus suscita adversários, suscita Nabucodonosor, Babilônia, a maior potência que havia no momento, e era impossível escapar da mão deles. Então, através do adversário, Deus vai disciplinar as pessoas. Olha só que coisa interessante. Nem sempre Deus muda a situação. Às vezes ele usa a situação para nos mudar, para nos moldar, para nos fazer enxergar
a nossa necessidade por Ele, o quanto nós precisamos dele e etc. Então, esse é o profeta do capítulo 1, aquele que questiona, aquele que não entende, aquele que quer saber quando. O Senhor não vai responder, nós vamos ficar assim, até quando nós vamos ficar assim, até quando essa situação, até quando o povo será oprimido, os caldeus estão vindo, a Babilônia vai invadir tudo, haverá grande destruição e etc. Esse é o profeta do capítulo 1. No capítulo 2, ele toma uma decisão, diz: olha, eu vou me colocar na torre de vigia e vou orar, vou ficar lá, até que Deus me dê a resposta. Deus tem que me responder, eu preciso de uma resposta. Olha só a situação que o povo está e etc. E ele vai fazer isso, e Deus vai dar a ele a resposta. Primeiro mostrando que foi ele que suscitou os adversários, foi ele que suscitou Nabucodonosor, e que ele estava disciplinando as pessoas através daquela situação. Essa é a resposta que o profeta tem à sua oração no capítulo 2. E essa resposta deixa ele intrigado, quando de fato a ficha cai, numa linguagem bem simples para você entender. E Deus mostra para ele toda a situação, todo o pano de fundo, porque aquilo estava acontecendo, porque daquele sofrimento, etc. Então, quando a ficha cai, ele fica alarmado. No capítulo 3, que é onde nós estamos agora, novamente ele vai realizar uma oração, mas em forma de cântico. Em forma de cântico. Aqui já é um outro profeta, é o mesmo Abacuque. Mas aqui ele já entende o propósito de Deus, aqui ele entende que Deus está no controle de todas as coisas, e que mesmo os adversários chegando, invadindo, oprimindo, Deus não havia perdido o controle da situação, e que Deus manifestaria também a sua graça, a sua bondade, até porque se Deus não fizesse isso, não sobraria ninguém, não sobraria ninguém. Então, mesmo o juízo de Deus estando em evidência, Deus também manifestaria a sua graça. O juízo, ele é inevitável. Por quê? Porque Deus é justo, e ele já sabia muito bem disso. Quando você lê, por exemplo, lá o livro de Deuteronômio, se você lê o capítulo 8, 9, 10, 11, quase que o livro todo, você vai ver Deus propondo bênção e o quê? E maldição, dizendo que quando nós obedecemos, nos submetemos, recebemos a bênção dele. Quando desobedecemos, consequentemente, nós vamos ter que enfrentar maldições, sofrimentos. E eu já disse aqui em outras mensagens, há uma diferença muito grande, nós já vamos ler o texto aqui, muito grande, entre você sofrer estando bem com Deus e você sofrer estando mal com Deus. São duas situações distintas, porque quando você tem vida com Deus e enfrenta a situação, você não está sozinho, Deus está com você. Seria impossível Jó sair daquela situação como saiu, se todos os dias da vida dele, quantos dias? Todos os dias da vida dele, Deus não estivesse com ele. Seria impossível. Seria impossível. Uma outra pessoa, sem o favor de Deus, não suportaria nem 10% do que Jó ele suportou. Então, com Deus também nós enfrentamos luta, com Deus nós enfrentamos dificuldades, virão e vêm provações contra a minha vida e contra a sua, só que quando nós não a causamos, o próprio Deus nos fortalece, nos ajuda, Ele é conosco. E quando nós causamos, quando nós causamos, o que nós temos que fazer é nos arrepender, é dar um passo atrás, para que então Deus possa de fato nos ajudar. Amém? Então, agora, olhe só o que ele diz no versículo 16, ainda fazendo uma oração em forma de cântico. Preste atenção. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão
nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio, como? Em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Olhe para mim, quando ele tem a resposta de Deus, quando ele tem a revelação de Deus, porque Deus revela para ele no capítulo 2 e entrando no capítulo 3, quando você ler na sua casa você vai ver, quando ele tem a revelação de Deus, do que vai acontecer, Deus está disciplinando o povo, mas ao mesmo tempo os adversários, aqueles que estão oprimindo, massacrando o povo, eles não ficariam impunes. Deus também ia executar juízo sobre eles, como fez, por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Você lembra? A Bíblia diz que o próprio Deus, quem? O próprio Deus endureceu o coração de quem? Faraó. E Faraó foi perseguir o povo. O povo já tinha saído do Egito, ele disse, não, eu vou lá. E Deus endurece o coração dele ainda mais. Se ele achava que era ruim, Deus deixa ele mais ruim ainda. E ele vai lá perseguir o povo. Só que Deus abre o mar, o povo passa a pé enxuto, e quando vêm os egípcios e entram atrás deles, Deus dá uma ordem, Moisés estende lá o cajado, o mar se fecha e acaba com todos os adversários. Ele tem essa resposta de Deus, e aqui ele descreve como que ele ficou. Ele não conseguiu ficar de pé, os seus lábios tremiam, os seus joelhos vacilaram, ele disse, diante daquela resposta que ele teve de Deus. E nós vamos ver isso em outras partes da Escritura, quando, por exemplo, o anjo do Senhor se apresenta lá a Isaías também, e Isaías também cai por terra e diz, ai de mim. Até então ele falava, ai de vós, ai daquele, mas aí quando ele percebe o quanto ele é pecador, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é santo, o quanto Deus é juiz, ele diz, ai de mim. Você vai ver acontecer isso também com Daniel e com outros personagens da Bíblia. O profeta aqui estava quebrantado, totalmente quebrantado. Não podia ficar de pé, não podia, não conseguia digerir tudo aquilo ali. A visão que Deus dá para ele é algo tão forte, mostrando para ele o seguinte, olha, Deus, olhe para mim, Deus está vendo tudo. Veja-se, muitas vezes, eu e você, não começamos o nosso dia como o profeta começou o livro. Quem de nós que nunca disse assim para Deus, Deus, essa situação não vai mudar nunca não, O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Isso não vai mudar não? Nós vamos ficar desse jeito mesmo? Não tem resposta não? Quantas vezes eu e você nos perguntamos, porque às vezes parece que Deus está em silêncio, essa é a impressão que nós temos. Parece que nós oramos, clamamos, pedimos socorro, ajuda, e parece que Deus não está ouvindo e não está nem aí com a nossa situação. O profeta começa o livro assim, e agora Deus dá a resposta para ele dizendo não. Espere, e aqui está um desafio para mim e para você. Espere em silêncio. Espere como? Em silêncio. Porque esses que estão oprimindo e massacrando, eles também terão que enfrentar o juízo de quem? De Deus. Deus garante para ele que manifestaria o juízo sobre os adversários e derramaria graça, misericórdia, perdão sobre o povo dele. É como essa situação que nós estamos vivendo. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, através dessa mensagem, você creia, há esperança, amém? Há esperança. Ao invés de reclamar, de blasfemar, de xingar, de ficar questionando e perguntando e etc., olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Como é que você tem se portado diante de Deus?
Será que a maioria, para não dizer todas, né, porque existe exceção, será que a maioria da situação que acontece na sua vida não foi você mesmo que causou? Será que não foi você que se meteu nesse rolo todo aí? E agora, existe um momento de disciplina, existe um momento de dificuldade, um momento de aperto, mas esse é o momento para que eu e você aprendamos e possamos sair do outro lado mais maduro, mais experiente. Tem coisas que eu e você sabemos, temos o conhecimento do resultado só na teoria. Tem outras que nós vamos sentir na pele. Tem coisas que você vai viver. Tem coisas que vão acontecer com você. Quando você olha para a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, um homem que, segundo a história, ele tinha cicatrizes da cabeça aos pés. E não é difícil acreditar. Alguém que tomou 120 varadas, 195 açoites, com um chicote chamado azorrague, aonde batia, arrancava a lasca de carne, ou eram umas garras que tinha na ponta, ou então uma lasca de osso. Esse homem tomou, foi 195 açoites, 120 vezes fustigado com vara. Mas quando ele olhava para a cicatriz, ele dizia: não, sobre mim tem as marcas de Cristo. Ele podia olhar para aquilo ali e ficar, nossa, pensando bem, eu sofri demais, minha vida é só sofrimento, olha para você ver. Não. Ele olhava para aquilo lá e dizia: não, isso aqui é um troféu para mim, porque sobre mim tem as marcas de Cristo. Isso aqui não é para qualquer um, não. Qualquer um que aguenta isso aqui. Tem coisas que eu e você já vivemos e outras que vamos viver, e não é porque nós somos fortes, é porque Deus é contigo, é porque Deus é bom. Se você diz: não, eu não estou aguentando mais, fique firme, Ele está no controle. Essa situação que te afronta, se foi você que causou, dê um passo atrás. Ela vai passar, ela vai terminar. Deus vai derramar graça sobre a sua vida, creia nisso. Deus conforta o profeta e desafia ele a guardar em silêncio. Isso é um desafio para mim e para você. Nós não conseguimos nos calar diante da situação. Queremos resposta para tudo, queremos tirar satisfação com tudo, queremos saber de tudo, quando na verdade o que nós precisamos é somente crer. Só creia que Deus está no controle, isso é suficiente. E ele vai dizer agora, olha só, porque ele sabia que isso aqui que eu vou ler para você ia acontecer. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Aqui ele cita as 3 árvores, né, mais conhecidas dos judeus em Israel, e que fazia parte do sustento, da alimentação, do ganho deles. E eles tinham consciência o seguinte, que quando os adversários invadissem, tudo seria destruído, tudo seria devastado. Na maioria das vezes você vai ver esse texto sendo mencionado ou aplicado fora do seu contexto. É importante lembrar aqui que quem causou essa situação, quem foi? Foi o povo. Eles não são inocentes. Como nós não somos inocentes. Há muitas coisas que quem causa somos nós que causamos. Nós somos o culpado. Muitas coisas foram nós que causamos. Mas diante daquela situação, daquele cenário que ia se instalar, ele disse: ainda que a figueira não floresça, uma árvore que eles conheciam, nem haja fruto na vide, uma árvore que eles conheciam, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que seja tudo devastado, destruído pelo adversário, ainda que eles venham e levem tudo, acabe com tudo,
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, porque isso iria acontecer, e nos currais não haja gado, até os animais seriam levados, seriam exterminados, e não haveria nem oferta para o sacrifício, não teria nem animal para sacrificar. Mas ainda que tudo isso aconteça, olha o que ele diz, versículo 8: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha, o quê? Salvação. Ele disse, vai devastar tudo, vai destruir tudo, vai levar tudo, vai acabar tudo, mas ainda assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Agora ele mostra aqui 100% de confiança em Deus, dizendo, eles podem levar tudo, eles podem destruir tudo, eles podem acabar com tudo. Eu continuo me alegrando, porque eu sei que o Senhor está no controle. Deus está no controle. Veja, por exemplo, o que essa pandemia tem causado. Veja a economia, veja as pessoas perdendo o emprego, outros sendo infectados, ficando debilitados, alguns com sequelas, outros perderam a vida. Mas eu quero dizer para você, Deus continua no trono, Deus está no controle. Diga glória a Deus. Deus está no controle, nada pode fugir do controle de Deus, nada. E isso já deveria ser motivo de sobra para mim, para você se alegrar. O que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus 6? As aves dos céus estão aí, ó, não trabalham, não fiam, não fazem nada, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Ele não fez a ave do céu a imagem e semelhança dele, ele fez você. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? O que falta para a maioria de nós e de muitos que estão assistindo é depositar total confiança em Deus. Não fique contabilizando o que será que eu vou perder. Desse jeito daqui a pouco eu não tenho mais nada. Do jeito que está indo, eu estou vendo que o meu patrão vai mandar eu embora. Ô irmão, o mundo pode virar todinho de ponta cabeça, as portas podem se fechar, todavia eu me alegro no Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que está no controle, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que guarda você, é Ele que guarda a sua família, é Ele que cuida de você. A nossa confiança tem que estar em Deus, e esse é o momento de demonstrarmos. É muito fácil dizer que confia, que acredita, quando tudo está dando certo. E quando as coisas estão difíceis? Ao invés das pessoas, elas fazem o inverso. Ao invés das pessoas se apegarem, se aproximarem de Deus, elas se afastam. Aí você diz, vem cá, por que você parou? Por que você desistiu? Não, eu estou com um problema. Mas é o contrário. Quanto mais problema você tem, mais grudado nele você fica, mais nos pés dele você fica. Por quê? Porque se ele não te socorrer, quem é que vai te socorrer? Ninguém. O que mais temos na Bíblia são exemplos de pessoas que precisavam do socorro dele e que só ele podia ajudar, mas houve situações para que a pessoa parasse. Veja o caso da mulher hemorrágica. Ela tinha tudo para desistir, 12 anos sangrando, sabe o que é isso aí? Tida como uma impura, como uma imunda pela sociedade. Uma multidão, ninguém tem educação, ninguém leva ela até ele, não. É ela que sai atravessando a multidão e toca. Lembra do cego no caminho? O cego escuta o barulho e percebe que ele está passando e começa a gritar. Ninguém pega o cego e leva o cego lá, esse homem é cego, está precisando de ajuda. Pelo contrário, diz assim, cala a boca, fica quieto, que tanto grita. Mas ele não fica quieto. A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele grita cada vez o quê? Não, deixa as pessoas falando, Se é só ele que pode me ajudar. Mas estão mandando eu calar a boca. Mas quem está mandando eu calar a boca não me ajuda, não faz nada por mim.
Você não deve satisfação para ninguém, a sua satisfação é para Deus. O que vão pensar de mim? Não quero saber o que vão pensar de mim. Eu quero saber que Ele pode me ajudar. Não é Ele, não é Ele que faz, não é Ele que tem poder. Então é a atenção dele que eu tenho que chamar. E ele começa a gritar, até que não tem jeito. Jesus para. Mas ele não escutou o primeiro grito, não? Escutou, então por que deixou gritando? Pois é. Deus treina eu e você nas dificuldades, para que aprendamos a ser perseverantes, amadurecermos. A história dele, qualquer dia eu vou falar isso para você. A história desse cego do Bartimeu, ela é muito forte. Quando Jesus manda chamá-lo, a Bíblia diz que ele joga a capa e vai até Jesus. Talvez ninguém nunca falou para você que não é uma capa, uma coberta qualquer aí de um andarilho, de um morador de rua, não. Aquela capa era uma espécie de passe livre. Para se pedir esmola lá, tinha que ter aquela capa. Era uma autorização. Tem a capa, então pode pedir. Pode pedir esmola. Não tem a capa, não pode pedir. Você não está autorizado. E quando Jesus chama ele, ele joga a capa. Ele abre mão daquela situação de viver pedindo. Solta a capa e vai até Jesus. Tem hora que não acontece coisa maior, porque a gente está preso na capa. Solta a capa. Solta. Larga a capa. Deus tem algo maior. Amém? Bom é depender dele, não das pessoas, é dele. E ele disse: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A nossa salvação vem de quem? De Deus. O que ele exige de mim e de você? Nada. Que você creia nele, no sacrifício dele, que você sirva ele. Pergunto para você quanto você ganha, estudou até que série, qual é o seu currículo, você vem de qual família, mora em que bairro, quantos cômodos tem sua casa. Ele não quer saber disso. Ele quer saber você crê nele. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga glória a Deus. Todo aquele. Eu quero e repito, em nome do Senhor Jesus, que você saia daqui hoje com o seu coração farto de esperança, que mesmo se você errou, mas você está arrependido, você vai dar um passo atrás. Essa tempestade, ela tem dia e tem hora para acabar. Eu não sei o dia e nem a hora, mas eu sei que ela vai acabar. Diga glória a Deus. E Deus vai derramar graça sobre você, para que você tenha força, para que você permaneça, para que você suporte. Você vai aprender com essa situação, e a sua vida será um testemunho vivo para ajudar outras pessoas. Você vai poder dizer para outras pessoas: pare de ficar questionando. Pare de ficar questionando. Lembra dos discípulos? Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse assim, cego? Foi ele ou foi os pais? Jesus disse: nem ele nem os pais. Ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. Pare de ficar fazendo pergunta. Pare de ficar tentando contra a sua própria vida. Mas eu errei, se arrependa, se humilhe e creia no perdão. Não adianta nada supostamente se arrepender, pedir perdão e não acreditar. Tinha esse fantasma dentro de você. Deus não é como o homem que fica jogando coisa na sua cara, não. Você se arrependeu, você voltou atrás, você se humilhou, ele diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Diga glória a Deus. Acabou. Deus não faz de conta que perdoa e na primeira oportunidade joga na sua cara. Deus perdoa mesmo. Ele rasga a minha dívida e a sua.
Amém? E aí acontece o que Paulo disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma. Nenhuma. O desespero de Satanás é esse: que se eu e você voltarmos atrás, nos arrependermos, nos humilharmos, Deus nos perdoa, nos restaura. Há saída, tem jeito para você. Como dizia Charles Spurgeon, você não pode cair em nenhum abismo que a graça de Deus não possa te alcançar lá. Aonde você cair, a graça de Deus já está lá. Ela é maior do que o seu pecado. Amém? Ela alcança você aonde você estiver. Mas você tem que crer. Você tem que se entregar para Ele. Não deixe Satanás ficar acusando você não. Pediu perdão? Pediu. Se arrependeu mesmo? Deixou o pecado? Deixei, então acabou. A sua dívida foi paga já na cruz. Você recebe o perdão e segue em frente. Diga glória a Deus. E ele diz aqui, ó, o versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me fez andar alternadamente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Ele faz essa oração em forma de cântico. Havia alguns objetivos. Um deles era que a pessoa guardasse essas palavras dentro dela. É possível que eu fale para você, que eu pregue para você, e você não lembre de toda a mensagem, mesmo quando encerra o culto. Alguns flashes da mensagem você vai lembrar, ó, aquela hora, aquilo que o bispo falou, nossa, forte, etc, coisa e tal. O mesmo não acontece com a música. Quando você aprende a cantar uma música, pode passar anos, irmão. Ela começou a tocar perto de você, você já pega o embalo e vai cantando. Então, um dos objetivos desse tipo de oração em forma de cântico era que ficasse registrado dentro de você. É muito forte isso aqui. Quando você lê na Bíblia e o título você encontra assim, ó, Salmo de Romagem. Não sei se você já observou isso aí. Eles faziam muito isso na peregrinação, quando eles iam para algum lugar, quando tinha um desafio à frente. Então você vai ler lá, Salmo de Romagem. Aquilo ali era cântico, que eles iam o caminho todo cantando, anunciando a grandeza de Deus, falando do poder dele. É muito forte. O mesmo acontece, eu repito, quando você ouve uma música. Um dia desse estava vindo ali na estrada com a minha esposa e coloquei numa rádio aí popular e estava tocando umas músicas antigas, rapaz. Anos 90. Mas era música de crente, bispo? Era música, irmão. Eu gosto de música, eu gosto de você. Você acha que eu não escuto música? Aí tem gente assistindo agora, nossa, tá vendo o que ele está falando? Ele escuta a música. Eu escuto música. Eu não sou do outro planeta não, pô. Escuto música, amém? Cuidado. É toda música que é boa? Não. Saiba discernir, ouça a letra dela. Mas tem música boa, ou não tem? Não, não venha dar um de hipócrita, não. Não, depois que eu me converti, E quando não canta ainda, às vezes, porque quer dar um de convertido lá dentro, já fica. Pois é. E aí algumas eu lembrava, eu cantava, outras ela lembrava, ela cantava. Aí eu dizia, rapaz, será que você é mais velhinha do que eu pensava? Não tô uma música agora que nem eu lembrava, pô. Amém, gente? Que a palavra de Deus esteja impregnada dentro de nós. Isso vai passar. Isso vai passar. Há esperança. E Deus vai nos ajudar. Amém? Vamos nos humilhar na presença de Deus, como disse o apóstolo Pedro. Humilhai-vos sob a mão poderosa do Senhor teu Deus, para que em tempo oportuno o Senhor vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está lá na epístola de Pedro, no capítulo 5. Amém?